Zaidan, a gente segue também acompanhando o que acontece na capital federal e não podemos deixar de falar das novas sanções dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes, mas na verdade agora atingindo sua esposa e também um instituto que eles têm. Quem vai contar pra gente é a Milena Dias. Milena Dias vai explicar direitinho o que aconteceu, quais são essas novas sanções dos Estados Unidos. Não é isso, Milena? Uma ótima tarde para você, hein? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. O governo dos Estados Unidos incluiu a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane de Moraes, na lista da Lei Magnitsky, a mesma usada para sancionar o próprio magistrado. O anúncio foi feito na internet pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Dessa maneira, todos os eventuais bens que Viviane tenha no país estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Como Alexandre também foi incluído na legislação, nem o ministro nem a esposa podem realizar transações financeiras com cidadãos e empresas estadunidenses, como usar cartões de crédito, por exemplo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas, tendo Jair Bolsonaro como alvo por parte do ministro. Depois da condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, novas sanções já eram esperadas. Até o momento, nem o ministro nem a esposa se pronunciaram sobre o assunto. A Lei Magnitsky é utilizada para punir estrangeiros acusados de violação de direitos humanos. Com a decisão, Alexandre de Moraes e Viviane de Moraes vão ter as mesmas sanções econômicas e comerciais que traficantes internacionais de drogas, políticos considerados corruptos e funcionários públicos acusados de conexão com grupos terroristas. Quem se pronunciou foi o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, que nesta segunda teve o visto americano cassado. Por meio de nota, ele afirmou que todas essas medidas recentes tomadas pelo governo dos Estados Unidos são um desarrazoado conjunto de ações unilaterais incompatíveis com a pacífica relação entre os dois países. Falou que recebe sem receios a medida contra ele e que vai continuar desempenhando suas funções normalmente. Obrigado, Milena Dias, direto de Brasília. Bom, a Milena já até trouxe, Zaidan, a resposta, né, de Alexandre de Moraes. Juízes brasileiros não aceitarão coações, diz que é ilegal e lamenta, né, lamentável, então, a decisão aí dos Estados Unidos de colocar mais essa sanção, mas agora atingindo a sua esposa, Zaidan. Ô Danilo, essa lei Magnitsky é uma aberração, né? Desde a sua concepção, quando sancionada pelo Barack Obama, aprovada num acordo bipartidário, republicanos e democratas, ela é uma aberração. E porque, basicamente, ela dá ao executivo dos Estados Unidos o poder de denunciar, julgar, dizer se é culpado ou inocente, dizer se algum crime foi cometido, quem cometeu, estabelecer a sanção, a punição, a pena e executar a pena, sem que isso passe pelo Poder Judiciário. Não é o Poder Judiciário que diz, reconhece que houve um crime e reconhece que o indiciado e depois denunciado é culpado. Não. Isso acontece ao largo, a revelia do Poder Judiciário. Tanto que uma aplicação da Magnitsky pelo Trump pode ser desfeita pelo sucessor do Trump. É um ato administrativo. O sucessor do Trump pode chegar lá em janeiro de 29 e decidir não, está tudo desfeito, porque é uma decisão administrativa, não é uma decisão do judiciário. Né? E se fosse tomada essa decisão, se esse rol de punições fosse adotado por um outro país, ninguém dava a menor pelota. Acharia que era coisa de gente que estava sem ter o que fazer. Mas os Estados Unidos têm um inegável controle sobre as transações financeiras. Eles têm um controle inegável que leva à aplicabilidade
das suas sanções ao Irã, a Cuba, a Venezuela, a Rússia. Por que essas sanções são respeitadas, seguidas à risca, até por quem se opõe a elas? Porque os Estados Unidos têm como punir quem não acompanhar as sanções. Pode punir bancos, pode punir companhias de seguro, pode punir companhias de navegação. Cuba, por exemplo, às vezes compra medicamentos ou peças para reposição na indústria. Paga. Só que para pagar tem a ver com conversão da moeda. Bancos ficam hesitantes. Eles querem fazer um negócio. Para eles é dinheiro. Mas eles ficam com receio de serem punidos pelos Estados Unidos. Aí a operação fica mais cara, tem de usar terceirização, tem que fazer triangulações. E aí o navio que vai levar o que foi comprado, se ele aporta em Cuba, ele tem de ficar um período, uma quarentena, sem entrar num porto dos Estados Unidos. E nas transações financeiras, eles falam, você vê aí, não pode usar cartão que tem a bandeira dos Estados Unidos. Então, é efetiva a aplicação. É grave, porque é uma lei grotesca. Né? Grotesca. É uma decisão arbitrária, imperial, de que qualquer cidadão no mundo pode ser atingido por uma decisão de um governante, não é do Poder Judiciário. Mas é algo que pode ser mudado pelo próprio Trump, pode ser mudado por seu sucessor, dependendo das considerações. E há dentro do Congresso dos Estados Unidos muita gente acusando o Trump de usar indevidamente não apenas a Magnitsky, mas, inclusive, no seu tarifaço, ele está usando a lei de emergência econômica em situações que são incompatíveis com as condições para uso da lei de emergência econômica. Mas não parece que o Congresso tenha força, neste momento, para derrubar essas decisões, Daniel. Zaidan, você já falou tudo, a nossa repórter Milena Dias também, né? Mas a gente vai lendo o comunicado, né? E vai pegando aqui algumas referências, algumas aspas, não é? O governo dos Estados Unidos chamou um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, de ator estrangeiro maligno. E ainda nesse mesmo comunicado fez uma referência ao famoso casal de criminosos Bonnie e Clyde, ao justificar a aplicação de sanções agora, então, a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi, que é advogada. O secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que Viviane é facilitadora e protetora de Moraes e disse que não existe Bonnie sem Clyde. Na verdade, o ouvinte deve conhecer esse casal, ficou famoso nos Estados Unidos, Bonnie e Clyde, e que ganharam fama, justamente, ganharam notoriedade, mas por uma série de assaltos e assassinatos no início da década de 30, 1930, e que cometiam esses crimes sempre juntos. Virou filme, virou série, virou até musical da Broadway, peças de teatro, filmes diversos que fazem menção ao casal Bonnie e Clyde. Então, é isso que diz a nota, é isso que diz aqui esse comunicado aí do governo Trump, chamando primeiro Moraes de ator maligno e depois os comparando com o casal de criminosos Bonnie e Clyde. Zaidan, exato, é aquela história. Diga. O Moraes pode ser punido pelo Senado brasileiro, não é? Pelo Judiciário brasileiro. Agora, o que não tem cabimento é essa punição arbitrária, imperial, né? Decidida ali num salão da Casa Branca, sem passar pelo Judiciário, sem qualquer processo de acusação e defesa. É uma aberração que só é levada em consideração pelo mundo porque são os Estados Unidos que aplicam essa aberração.